chamo Eduardo Maciel, serei o professor de vocês nesse novo módulo, nessa nova jornada teológica no Instituto Fastef sobre eclesiologia. É uma disciplina que particularmente eu gosto muito. Eu sou apaixonado pelo estudo da igreja, porque eclesiologia diz exatamente isso. Eclesiologia fala sobre o estudo da igreja e tem muita coisa que a gente precisa se debruçar na teologia para que a gente possa entender de verdade o que é a igreja. Nós vamos começar nesta aula de número 1 falando sobre alguns conceitos de igreja, tentando fazer aqui um recorte sobre a mais variada doutrina da igreja. E começamos com um texto que eu gosto muito, em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 16 ao 18. Mateus diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, pois quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também vos digo, ou te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto ele é muito discutível, porque existem pessoas, principalmente no catolicismo romano, que acham que Pedro é o pai da igreja. Alguns acreditam que ele tenha sido o primeiro papa. A história diz que não é bem assim. Nós estudaremos isso melhor em História da Igreja, e quem já teve esse módulo conosco viu que existem evidências de que Pedro talvez nunca tenha pisado em Roma. Mas isso é uma conversa para História da Igreja. O importante nessa primeira aula é nós fazermos clarificações. Nós fazemos inicialmente elucidações sobre a doutrina da igreja. Tem muita coisa que eu e você precisamos entender. Há grandes divergências entre as linhas interpretativas acerca desse texto de Mateus 16, 16 ao 18, que nós acabamos de ler. Acerca desse trecho das palavras de Jesus para Pedro. De fato, a Igreja Católica Romana estabelece Pedro como o primeiro papa, por considerar ser ele a pedra sobre o qual a igreja seria construída. Há uma confusão muito grande em ser Pedro essa primeira pedra onde a igreja seria edificada, porque o nome Pedro significa Petros. Petros significa uma pequena pedra, um fragmento de pedra. Então, muita gente, principalmente do romanismo, do catolicismo romano, acha que Pedro é o fundamento da igreja, a pedra fundamental da igreja. Mas, de fato, não é bem assim, né? Pedro não é, nunca foi, nunca será o fundamento da igreja. Acontece que, entretanto, isso se dá por causa de um erro de interpretação sobre o real significado das palavras de Cristo. Petros, o nome proferido por Jesus, significa um fragmento de rocha. Isso é,
uma pequena pedra, um pequeno fragmento. Dessa forma, é evidente que a frase sobre esta pedra edificarei a minha igreja aponta para a verdade de que Jesus é Cristo, ou seja, o Filho do Deus vivo, a pedra fundamental da igreja. Jesus, ele é aquele que fundamenta a igreja. A igreja não está fundamentada em Petros, em Pedro, em Simão, em Maria, em José, em Aparecida, em Paulo. A igreja está fundamentada naquele que é, que era e que há de vir. Naquele que tem todo o poder no céu, na terra e até debaixo da terra. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, fala algo muito interessante. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Está falando do Cristo. Os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. Se a salvação ela está em Jesus, se existe um único nome que é sobre todo o nome, Pedro não pode ser o fundamento da igreja. Pedro pode ser uma pedra, um fragmento, alguém que contribuiu para o crescimento evangelístico. O próprio livro de Atos vai narrar que num só dia ele batizou 3.000 almas com um sermão de arrependimento. Mas jamais poderemos acreditar que Pedro é o fundamento da igreja. E falando sobre esta igreja, nós precisamos destacar algumas coisas. Eu sei que o evangelho estragou a nossa religião. Eu sei que tem muitas coisas que eu tenho acompanhado nas igrejas e eu tenho visto coisas bizarras, coisas medonhas, mas nós precisamos entender melhor o que é fazer parte da igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela possui poder deliberado por Jesus para pregar sobre quaisquer condições, perseguições, lutas, batalhas espirituais, bonanças, enfrentando o que seja por causa do avanço do evangelho. Na condição de expansores do reino, os pregadores da palavra estão munidos de um armamento invisível, isto é, um armamento espiritual. Porém, esse armamento é infalível. Essas palavras, elas nascem nos lábios do próprio Senhor Jesus. O próprio apóstolo disse que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. O próprio apóstolo disse que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Então, se essas armas que nós militamos, elas não são carnais, são armas espirituais, são obras espirituais. A igreja precisa entender que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, não é contra as doutrinas ou as liturgias de outras comunidades da fé. Mas a nossa luta, ela é uma luta espiritual, ela é uma batalha espiritual que nós precisamos lutar e vencer a cada dia. A cada dia nós somos chamados para essa luta, para essa vitória, mas que não é carne, não é sangue, ela é espiritual. E o texto de Lucas, ele é muitíssimo importante. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. O texto de Lucas vai dizer:
Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, em escorpiões e em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Que poder é esse? O poder que a igreja recebe quando clama pelo nome de Jesus. O poder que é ortogado através do nome de Jesus. A igreja tem poder. Eu estava dando aula ontem em Belfor Roxo e os alunos perguntaram para mim: professor, por que nós não vemos mais milagres como antigamente se via? E eu disse para os alunos de Belfor Roxo ontem: porque as igrejas, muitas delas, por causa do movimento gospel, esqueceram do poder de Deus. Esqueceram que os milagres continuam acontecendo, pessoas precisam se consagrar a cada dia mais, e os milagres, as operações de maravilhas, elas vão continuar acontecendo. É que talvez nessa nova roupagem de igreja se transforma um ajuntamento, um lugar de adoração em uma casa de show. E se eu transformar, se eu der uma nova roupagem para essa igreja, que hoje é uma casa de show, para agradar os meus consumidores, eu vou perder de fato o propósito da igreja. É bastante comum que as pessoas acreditem que a igreja é meramente um templo, onde ocorrem os cultos. Eclésia significa ajuntamento de pessoas e vai muito além de uma construção física. A igreja apresenta aspectos importantes. A igreja, na verdade, somos nós. Nós somos o corpo místico de Cristo. Nós somos a igreja liberta, regenerada, salva, para dar testemunho aqui na terra. O poder de Deus permanece na igreja. A igreja, ela não é apenas um endereço. A igreja não é um lugar de convenção. A igreja, ela não é um CNPJ. Ela não é uma PJ, uma pessoa jurídica. A igreja não é uma grife, Assembleia de Deus, sarando a terra ferida, universal, mundial, e tantas outras grifes aí. Não, a igreja não é uma placa denominacional. A igreja, ela é muito mais do que isso. Existe a eclésia. E falando de aspectos da eclésia, nós entendemos que é uma instituição fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja tem como fundamento Jesus. Jesus, ele é o fundamento da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O fundamento da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus. A igreja, a eclésia, ela é apresentada como sendo formada pelo povo escolhido de Deus. Teoricamente, quem deveria estar sendo partícipe da igreja, participando da igreja? Claro que essa ideia, nos dias de hoje, pode estar um pouquinho banalizada. Mas quem deveria ser os partícipes da igreja? Aqueles que fazem parte do povo escolhido. Muitos são chamados, poucos, porém, são os escolhidos. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Por isso nós estamos em uma igreja com todos os problemas que uma comunidade liderada por homens pode ter. Mas nós entendemos que a igreja é um lugar de ajuntamento do povo escolhido por Deus. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Nós temos a eclésia
como uma comunidade que foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. Olha que legal! A separação entre a igreja e o mundo é inerente da sua natureza. Se eu escolho Deus, eu preciso me distanciar das coisas chamadas coisas do mundo, os prazeres da carne, as coisas naturais que nós vamos viver. Existem pessoas que não querem renunciar absolutamente nada. E o evangelho continua sendo renúncia. E a porta continua sendo estreita. Para que eu vá para o céu, eu preciso tirar da minha vida todo o empecilho, tudo que tão de perto me rodeia, que nós denominamos pecado. Ser parte da igreja é um privilégio. Para mim, sinceramente, não é um peso. Apesar de todas as renúncias, para mim, não é encarado, não é visto como um peso. Eu fazer parte do povo da promessa, do povo de Deus, para mim, de fato, é um privilégio conferido por Deus a partir daquilo que a Bíblia nos diz. Deus nos escolheu. A igreja é o corpo místico de Cristo, sendo que o cabeça é Jesus. A igreja é a noiva de Cristo, turma, sendo que ele é o noivo. A igreja também é uma comunhão espiritual entre os irmãos. Igreja não deveria ser lugar de fofoca, lugar de mentira, lugar de vaidade. Tem até uma mensagem minha no meu canal do YouTube, depois você entra lá, se você quiser ouvir. Eu preguei no ministério Sarando a Terra Ferida e eu falei sobre a fogueira da vaidade. A igreja não deveria ser isso. Um querendo passar por cima do outro, um querendo se aparecer mais e mais para o pastor. A igreja deveria ser o lugar onde nós nos reunimos com os nossos irmãos e podemos dividir as cargas uns com os outros. Existem dois tipos de igreja. Existe uma igreja chamada visível e uma igreja chamada também invisível. A gente vai ver os dois tipos, porque a eclesiologia, a doutrina da igreja, nos ensina os dois tipos de igreja. A igreja chamada invisível, só Deus conhece. Só Deus vê o coração. Ela é formada uma vez por aqueles que verdadeiramente são cristãos. Não é frequentador de igreja, não é simpatizante do evangelho, não é a turma do meio gospel. Essa igreja invisível são pessoas que verdadeiramente se converteram, renunciaram à antiga e velha vida e abraçaram o evangelho da cruz. Essa igreja, como o próprio nome diz, não é visível, não é aparente, não é maquiada. É uma igreja verdadeira, aonde os verdadeiros adoradores estão ali para adorar a Deus em espírito e em verdade. Só Deus conhece ela. Só Deus sabe quem faz ou não faz parte desta igreja invisível. Mas nós temos também a igreja visível. A igreja visível é militante, é aquilo que a gente vê no mundo de hoje. São pessoas que vão aos domingos com a Bíblia na mão, lutando contra esse mundo tão injusto, tão esquisito. Essa igreja, ela é triunfante. Essa igreja, ela descansa, ela dorme com as promessas de que seus corpos serão glorificados, de que um dia nós estaremos com Jesus lá na glória.
Eu perdi a minha mãe esse mês. Alguns alunos sabem, né? Fazem 20 dias que a minha mãe se foi. E o que conforta o meu coração? Saber que a minha mãe recebeu um corpo glorificado, está lá no céu com Jesus, está bem melhor do que a gente aqui na terra e que daqui a alguns anos eu vou encontrar com ela lá no céu. Isso faz parte da vida. Isso é o ciclo natural da vida. Os filhos enterrarem os pais. Não o contrário, né? Se bem que às vezes acontece algumas fatalidades, mas o ciclo natural da vida somos nós que somos um pouquinho mais novos enterrar os nossos pais. Então é muito importante que a nossa família vá, mas vá com Jesus. A igreja também ela pode ser vista como um corpo espiritual, turma. A igreja é um ministério espiritual que atua através dos dons. Os dons do Espírito não podem ser desprezados. A igreja ela é um exército engajado num conflito além da carne. Por isso que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer tanto destruir a igreja, quer tanto trazer raposinhas para o meio do povo de Deus, porque ele não está satisfeito com a nossa unidade, ele não está satisfeito com aquilo que nós fazemos para Deus. E precisamos fazer mais e melhor. Precisamos aplicar toda a nossa vida na pregação do Evangelho. Quanto aos membros da igreja, é comum que alguns se contentem com a salvação. Outros com o sentimento de ser povo de Deus, separados do mundo. E ainda outros com conhecimento que são a noiva de Cristo. Isso faz parte também até do nosso galardão, tá? Uma coisa é eu achar que sou salvo, e sou, né? Graças a Deus, e não fazer nada para ninguém. Não ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. Outra coisa é o sentimento de ser esse povo privilegiado. E aí eu vou querer juntar algumas pedrinhas no meu galardão. E outra coisa é o conhecimento de que nós somos a noiva de Cristo. Você pode mexer com qualquer um, mas não mexe com a noiva dele, não. O noivo, ele fica bravo. Agora, é muito importante que eu e você reconheçamos que também nós somos um exército pronto para espalhar a palavra de Deus para todo mundo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos nos atentar para o exemplo deixado por Cristo, que ia de casa em casa até os pecadores, lá em Cafarnaum, lá na Galileia, não para pecar com eles. Ele dormiu na casa de Zaqueu e não foi para perguntar, ô Zaqueu, como é que é o esquema para eu levantar um dinheiro também? Já que você é um homem muito rico, um homem de esquemas. Não! O objetivo de Jesus não era pecar com os pecadores, mas era levá-los ao arrependimento. E muita gente, os religiosos, acabaram criticando Jesus. Muita gente. Que absurdo, que blasfêmia, ele vai dormir na casa dos pecadores, o mundo está perdido mesmo. Mas quem precisa de médico? São os sãos ou são os doentes? É óbvio que quem precisa de médico são aqueles que precisam conhecer o verdadeiro Deus. Mateus 28:20, turma. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos. Deus está comigo. Deus está com você todos os dias. E essa é a expectativa. Não há problema que vá durar para sempre. Não há mal que dure para sempre. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você está enfrentando o pior momento da sua vida, mas Deus está cuidando de tudo. E o próximo ano, que nós estamos aí às portas, eu tenho certeza que vai ser bem melhor do que esse. Esse não foi ruim não, hein? Mas o ano que vem, a minha expectativa é que Deus está cuidando de tudo. A igreja também é uma coluna. A igreja também é um fundamento da verdade. Desde a sua fundação, ela vive, ela sustenta, ela mantém, ela é detentora da verdade de Deus revelada na Sagrada Escritura. Ela é formada por um povo possuidor de uma esperança futura. A igreja é alicerce, a igreja é fundamento. Obviamente, se esta igreja prega a verdade, né? Obviamente, se essa igreja tem compromisso com a palavra. Ontem eu estava assistindo até uma igreja que eu acompanho. Eles estão fazendo uma campanha de segunda a sábado. E eu assistindo o culto de ontem pelo YouTube, o pastor falou uma besteira, mas uma besteira, que na hora eu nem prestei atenção, mas a minha esposa me chamou a atenção e perguntou para mim, foi isso mesmo que ele disse? Falei, o quê? Que eu não tinha prestado atenção. E ele disse assim, chega um tempo na fé cristã, na caminhada cristã, que a salvação não é mais suficiente. Você vai deixar de crer em Deus, mesmo sendo salvo, se você não vê milagres na sua vida. Aí eu voltei para ver se ela entendeu errado ou eu não tinha pegado, como não tinha pegado mesmo. E ele disse que a palavra de Deus, que a salvação em determinado tempo não é mais suficiente, que tem que ver milagre. E na hora eu lembrei daquela música, daquele louvor do Delino Marçal. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Eu não posso ter uma fé inteiriceira de estar na casa do Senhor só porque sou abençoado. Não. Eu preciso crer que a minha fé não pode de maneira nenhuma ser uma fé utilitarista. E se eu for salvo, já tá bom demais. Se eu passar a eternidade com o meu Deus, já estou no lucro. Há quem veja a igreja pelos olhos do consumismo. Isso é perigoso. E da prosperidade também é ruim. Mas a verdade ou a verdadeira prosperidade é ter o tesouro de Deus num vaso de barro. A igreja não pode trocar o seu tesouro eterno por bens efêmeros, materiais. O amor ao dinheiro, ele é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, nessa ganância, alguns se desviaram na fé ou da fé com muitas dores. Poxa, o evangelho ele não é triunfalista, o evangelho não diz que todo mundo vai ser patrão, o evangelho não diz que todo mundo vai ser empresário, o evangelho não diz que todo mundo vai andar de carro zero. Existem irmãs de oração, fiéis a Deus, que elas vão morar de aluguel a vida toda e vão andar de ônibus, de Uber a vida toda. Isso não quer dizer que elas não são abençoadas, que elas não são salvas. A prosperidade não é o consumismo. A prosperidade, como eu estava fazendo oração hoje, agradecendo a Deus,
É você ter um plano de saúde e não precisar usar. Isso é prosperidade para mim. É nunca ter dormido uma noite no hospital, nem internado, nem com um filho meu internado. Só dormi 2 noites quando minha esposa teve neném. Quando ela teve Eduardinho, 22 anos atrás, e quando ela teve Gabriel, 2 anos atrás. Aí eu estava de acompanhante. Isso é prosperidade. Prosperidade é você poder ter tudo o que o dinheiro não pode comprar. Tem uma máxima que diz aí que fulano é tão pobre, mas tão pobre, que ele só tem dinheiro. E é a realidade. Tem pessoas que só têm dinheiro, mas são pessoas fúteis, que estão apegadas ainda no aqui e no agora. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da igreja. Eu sei que nós já falamos isso na história da igreja, em outros módulos, só que na doutrina eclesiologia nós vamos abordar um outro aspecto, um outro prisma. A verdadeira origem da igreja remonta ao eterno passado, sendo uma criação do propósito de Deus. De uma forma, pode-se dizer que o projetista da igreja é Deus e o Espírito Santo é o executor do projeto. A igreja trabalha expandindo o reino de Deus e o Espírito Santo utiliza-se de ferramentas como eu, como você, como nós, para fazê-lo. Ah, turma, o projetista é Deus e o Espírito Santo é o executor. E nós, quando somos cheios do Espírito Santo, a gente pode também ser usados por ele. Não para me sentir melhor do que alguém, porque ajudo bastante na igreja, porque tenho dons espirituais, não para me sentir melhor porque faço jejum, consagrações, subo ao monte, nada disso. Tudo que eu faço é uma capacitação para que o Espírito Santo ele possa me usar e para que eu possa ser canal de bênçãos nesta igreja do Senhor Jesus. Jesus ele projetou uma igreja desde antes da fundação do mundo, desde o Éden, antes do Éden. A sua manifestação organizacional, a instituição igreja, entretanto, começa a existir a partir do Novo Testamento. A partir do Novo Testamento, nós estudamos história da igreja no período apostólico, pós-apostólico, na Idade das Trevas, na Reforma Protestante, e por aí vai. Os primeiros passos da igreja são amplamente relatados no livro de Atos. Porque nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós entendemos quem é Jesus. E no livro de Atos, nós entendemos o que é ser igreja. São 28 capítulos que você pode ler de maneira expositiva, com o seu material aí de hermenêutica, de exegese, e entender o que é ser igreja. Não tem nada a ver com o movimento gospel, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos vendo nos dias atuais. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, nós entendemos a descida do Espírito Santo sobre a igreja em Jerusalém. Essa é a narrativa de Atos capítulo 2. Leia esse texto, entenda como o Espírito Santo é o executor da obra. No capítulo de número 3, nós temos a cura do paralítico em frente à porta formosa. Os discípulos estavam indo adorar a Deus como de costume. Eles eram adoradores. E ali, naquele dia,
sempre colocavam ali um homem pedindo esmolas. Sempre colocavam ali, na porta do Templo Formosa, um homem pedindo dinheiro. Uma esmolinha, pelo amor de Deus, uma esmolinha. Nunca colocaram o homem para dentro do templo para ele ser curado. Um dia os discípulos chegaram, Pedro e João, e disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou e andou e começou a viver uma vida diferente. Começou a frequentar o templo. Só colocavam ele na porta, mas agora ele pôde entrar com suas próprias pernas. No capítulo 4, nós temos Pedro e João dando explicações no Sinédrio. Por que curaram no sábado? Todo dia é dia de cura, todo dia é dia de milagre, todo dia é dia de ser feliz. No capítulo 5, nós temos os acontecimentos envolvendo Ananias e Safira. Talvez seja a grande punição ali do Novo Testamento como igreja. Esse casal, eles vendem uma herdade. Se fosse no dinheiro de hoje, vamos colocar aí 1 milhão. Eles venderam por 1 milhão. Mas ele, muito ganancioso, disse: não vamos falar que vendemos por 1 milhão não, porque a oferta vai ser grande, o dízimo vai ser grande. Vamos falar que vendemos por 100 mil. E aí chegaram lá com uma oferta, um dízimo referente a 100 mil. O Espírito Santo revelou para Pedro: vocês não estão mentindo para mim. Vocês estão mentindo para o Espírito Santo da verdade. E aí Ananias caiu morto. Depois de 3 horas, a esposa compactuou com o erro, não falou a verdade, caiu morta também. E a igreja toda teve aquele temor. O capítulo 6 fala do surgimento dos problemas na igreja. Turma, igreja é um lugar feito por pessoas. E pessoas são problemáticas. Não confunda a igreja com o céu. Professor, mas isso não poderia acontecer na igreja. Não poderia, mas aconteceu porque as pessoas, elas têm problemas emocionais, psicológicos, não fazem terapia, problemas físicos, problemas espirituais. Qual é o lugar que tem mais gente problemática? Igreja. Então também nós temos que ter uma maturidade para entender. A igreja não é o céu. No céu não vai ter isso, não. Na igreja também não deveria ter, mas pode acontecer. É próprio da igreja adaptar-se conforme as circunstâncias pela qual ela está passando. Com o passar do tempo, a igreja de Jerusalém começou também a ser mais leniente, começou também a se acomodar na fé. Gente, a melhor coisa para não acomodar na fé é perseguição. Que é isso, professor? Fala isso não. Perseguição. A melhor coisa para não acomodar na fé são as perseguições que a gente enfrenta, que a igreja enfrenta. Então não pense você que a igreja não pode passar perseguições, porque ela pode. A morte de Estevão, por exemplo, que é o auge da perseguição, porque o auge não, né? Teve outros momentos mais dolorosos, mas é o start, é o início. A morte do Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, foi muito dolorida, porque o próprio Saulo consentiu com essa morte, consentiu com esse apedrejamento, consentiu com a morte de Estevão. E isso funcionou na época com uma maneira de espalhar o povo, de se fazer uma diáspora. Muito esforço, muita luta dos missionários para que a Bíblia chegasse até nós. E isso demonstra que desde o início o apóstolo Paulo utilizava-se dessas ferramentas para a obra de Deus.
O Saulo consentiu com a morte de Estevão, mas um homem transformado, o Paulo, o maior apóstolo da igreja, ele agora pensava: se eu fui o maior perseguidor, agora eu serei aquele que vou levar essa palavra com unhas e dentes e com todas as minhas forças. Vamos falar ainda hoje, nessa aula 1, porque é uma aula muito completa de eclesiologia, doutrina da igreja. Essa aula vai ficar gravada para você ver e rever quantas vezes você precisar no Instituto Fastef. Quais são as prerrogativas da igreja? A igreja tem a sua prerrogativa. Quais são as prerrogativas da igreja? Eu mudei de lugar, né? Vamos lá. Mateus 16, 19. E eu lhes darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Primeira prerrogativa da igreja. Primeira prerrogativa da igreja. Nós podemos ligar e desligar. É prerrogativa da igreja. A igreja de Cristo pode ligar e pode desligar. Ligar o quê, professor? Desligar o quê? Ligar e desligar é a capacidade de entrar no ambiente espiritual com ações e decisões guiadas pelo Espírito Santo. Dessa maneira, a igreja ela é muito mais do que um templo terreno, uma construção humana, uma grife, uma placa, um CNPJ, certificada por um endereço, por um CEP. Turma, a igreja ela é muito mais. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o povo que Deus escolheu aqui na terra. Tamanho, poder, entretanto, não é absoluto. Uma vez eu ouvi uma frase do apóstolo Joel Pereira que eu gostei muito. Aonde há concentração de poder, há concentração de demônios. Nós precisamos entender que cada parte do corpo tem a sua função. Nenhum membro da igreja, nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum presbítero tem que centralizar nele as tarefas ministeriais. Jamais pode ser utilizado de maneira irresponsável. O poder que Deus nos deu, o tamanho, a proporção que a igreja tomou. É próprio dos homens cometer esses erros por causa da sua vaidade. De forma que pode acontecer que alguém seja injustamente desligado da igreja na terra. Às vezes existe um abuso de autoridade com exclusões. A partir de hoje você está convidado a se retirar. Mas espera aí, a igreja é de um dono ou a igreja é de Jesus? Como é que eu proíbo você de ir na minha igreja? Na realidade, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Ah, lá na minha igreja. Não. A igreja que eu sirvo, lá na nossa comunidade, aonde nós encontramos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então existem sim esses abusos que eu já ouvi, que você já deve ter ouvido. Acontece que essa prerrogativa da igreja é validada por derivação, partindo primeiramente por Jesus, e assim essa habilidade da igreja passa a ter um crivo divino nas palavras de Jesus. Então, quando nós deixamos uma dependência exclusiva de Deus,
A igreja deixa de ser uma igreja e passa a ser um clube. Sabe aquele clube que a gente frequenta para jogar bola, para encontrar os amigos, para jogar tênis, para usar piscina, para usar sauna? Sabe um clube social? A igreja deixa o seu propósito, o seu objetivo e passa a ser um clubinho. João 6, 37 e 39. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Palavras de Jesus sobre Deus. E a vontade do Pai é essa: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que ressuscitem no último dia. A vontade de Deus, turma, é que ninguém se perca. E ai daquele de quem vier os escândalos. Ai, 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 ai. Eu não quero estar na pele daqueles que escandalizam uma ovelhinha de Deus. Assim, a igreja também possui autoridade para reconciliar. O apóstolo Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação. Quando confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Professor, pequei, vacilei, caí. Confessa o teu pecado, abandona o teu pecado e o Senhor zera a tua conta. Em nosso desejo de imitá-lo, também devemos possuir um espírito manso. Jesus era manso e humilde de coração, conciliador, obedecendo os mandamentos do Evangelho. Eu não perdoo, aqui se faz, aqui se paga, eu vou lançar uma maldição. Mas será que você, como igreja, foi chamado mesmo para amaldiçoar pessoas? Eu não fui. Eu fui chamado para abençoar. Ah, mas se alguém fizer um grande mal, uma injustiça, uma mentira, uma perseguição, uma fofoca, não foi a primeira, não é a segunda, não será a última. Eu coloco essa pessoa nas mãos de Deus, eu libero, eu perdoo, porque se eu não perdoar, é o meu coraçãozinho que vai ficar sujo. E eu não quero que nada suje o meu coração. Lá em Mateus 18, 15 e 17 nós temos: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o entre ti e ele só. Não é para espalhar para a igreja toda não, ô bocudo. É você e ele. E se o teu irmão te ouvir, você ganhará um irmão. Mas se ele não te ouvir, aí sim, leva contigo 2 ou 3 testemunhas para que seja confirmado que você tentou reconciliar, zerar, e ele não quis, porque ele é melindroso, porque ele está ferido. E se não o escutar, aí fala para a igreja, aí também, se ele não escutar, considera-o como um gentil ou como um publicano. O que é considerar alguém um gentil, um publicano? Se afastar dele. Se afasta dele. Você não é obrigado a andar com ninguém. Ah, mas é da minha igreja. Tem pessoas da minha igreja que é oi, tchau. Tem pessoas da minha igreja que é paz, irmão. Pai do Senhor Jesus, tchau. Fica na bênção. É isso. Você não é obrigado a caminhar com ninguém. Nem Deus te obriga a caminhar com ninguém. Agora, tentar reconciliação, a gente tem que tentar. Tentar fazer com que a pessoa entenda que o melhor caminho sempre será o perdão. Isso aí nós devemos tentar. Isso é muito importante. Fechamos assim a nossa primeira aula. Na
Próxima aula eu vou falar sobre a natureza da igreja. Aqui estão minhas redes sociais. Se você quiser ver a pregação lá sobre a fogueira da vaidades, só você procurar o meu YouTube. A partir do ano que vem a gente vai ter bastante vídeo no meu YouTube, não só sobre teologia, mas outras cocitas mais. Qualquer dúvida que você tiver sobre a nossa aula de hoje, só me procurar nas redes e eu tirarei todas as suas dúvidas.